Este programa é livre para todos os públicos. Para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Versículo 34. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Eu fico pensando nessa atualidade da palavra de Deus. Ao alertar, e alertar de uma forma muito insistente, muito convicta, a cada um de nós, que cada um de nós precisa tomar cuidado para que o coração de cada um de nós não se torne insensível. Há alguma tradução da Bíblia que fala coração pesado. Ave Maria fala pesado. Se Jesus diz que é para tomar cuidado, para que o vosso coração não se torne, para o afinam, tomar cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis. É óbvio que ele está aí já lembrando a possibilidade. O nosso coração corre o risco de se tornar insensível. O que é um coração insensível? É aquele que não sente, é aquele que perdeu. Por favor, alguém lá, cantinho da criança, é lá embaixo. O coração insensível é aquele que perdeu a capacidade de sentir, principalmente de sentir aquilo que Deus está nos falando. Ao falar coração, eu já disse hoje de manhã, nós estamos falando desse espaço íntimo, interior, profundo de cada um de nós. É aí que se estabelece o nosso diálogo com Deus. Por que Jesus está falando de modo tão firme a respeito do cuidado com o coração? O nosso coração, aonde está a sede das nossas emoções, da nossa inteligência e da nossa vontade, é o espaço reservado por Deus, aonde Ele colocou em nós a marca dele. É uma certeza da fé católica? Há documentos oficiais da igreja que falem nisso. Por exemplo, documento do Concílio Vaticano II chamado Gaudium et Spes. É um documento oficial da igreja. Lá diz, e o catecismo retoma exatamente isso, que o coração é um sacrário inviolável, porque o demônio não entra. Se há uma coisa que você tem absoluta certeza, é que o demônio jamais entrou e jamais entrará no seu coração. Jamais. Ali está a consciência, ali está o sacrário inviolável do ser humano, ali está a morada de Deus, dentro de nós, dentro do nosso coração. Só cabe você, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com a sua vontade, com a sua inteligência, e Deus. O demônio não tem acesso ao seu coração. Padre, mas se o demônio não tem acesso ao meu coração, então por que a minha preocupação? Por que a cura dos traumas? Porque ele vai criando uma casca no nosso coração. Isso ele tem acesso. O que os traumas fazem? Cria uma casca. O coração fica insensível. O coração não sente mais. O coração fica pesado, porque ele cria uma casca em volta do nosso coração, uma casca que torna o coração incapaz de sentir, de perder a comunicação com Deus.
de perder a comunicação consigo mesmo, de perder a comunicação com as outras pessoas, de perder-se. E Jesus disse: há 3 coisas que levam a pessoa a ficar com o seu coração insensível. Quais são as 3 coisas do Evangelho de hoje? Gula, embriaguez e as preocupações com as coisas da vida, as preocupações excessivas. A primeira, a gula. Por que será que a gula leva a pessoa a perder a sensibilidade espiritual? Porque a gula tem a ver com a falta de autodomínio. O que é gula? A gula, na verdade, ela é um desequilíbrio afetivo. Porque gula não é eu comer enquanto eu preciso comer. Tem gente que precisa comer mais. Conforme a profissão que a pessoa trabalha, ela precisa comer mais. Por que você, quando você vai pregar retiro, por exemplo, no Nordeste, dependendo do hotel que a gente fica, eles oferecem o que eles chamam café da manhã nordestino. Café da manhã nordestino é um almoço. Vem ovo, vem cuscuz, vem batata doce cozida, mandioca, aipim, aliás, lá é macaxeira, né? Vem macaxeira. Gente, aquilo é uma mesa imensa. Mas por quê? Carne seca, acebolada, de manhã. É verdade. Porque o sertanejo sai de casa 3, 4 horas da manhã e vai aguentar o calor do sol, ele vai ter que trabalhar muito. Então, ele precisa de uma comida forte. Mas a pessoa que faz serviço de escritório, se comer aquilo lá, né? Assina uns papezinhos lá, bate umas teclas no computador e come aquilo. Então, a quantidade de comida que você come não tem a ver com a gula. Gula não significa pessoa que come muito. Jovem, por exemplo, jovem come muito. Quando você for um retiro para jovem, devia de cobrar sempre umas 15 vezes mais a taxa. Que jovem come, nossa senhora. Eu vejo pela minha casa. Lá em casa, por exemplo, aqui em Lorena, 82 pessoas. Tem que fazer lá uns 20, 25 quilos de macarrão. Eles comem, molecada come, porque joga bola, trabalha. Então, quantidade de comida não tem a ver com gula. Gula não tem nada a ver com quantidade. Quantidade de comida tem a ver com quanto que você precisa. O que é gula, então? Gula é quando eu como a mais do que eu preciso comer. Isso é gula. Então, se o seu organismo precisa de um prato raso de comida no almoço e outro na janta, tudo que você comer a mais e fora de hora, as bolachinhas que eu falei hoje. A bolachinha é pecado contra a gula. Engraçado, não sei não. Eu acho que eu toquei num ponto. Eu estou notando